Boa noite, amigos. Nós estamos numa reunião ao vivo no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, cujo site é icefalvivo.com.br. Nós estamos no dia 7 de agosto de 2019 e vamos continuar conversando sobre a questão do destino, da acomodação do conformismo, porém abrindo a outros assuntos que os presentes tiverem interesse de trazer para tornar a reunião bem dinâmica. Lembro que não é nossa intenção fazer um monólogo, mas um diálogo ou uma participação de outras pessoas. Hoje nós temos a visita aqui, já não é visita, né? Mas a presença do nosso querido amigo e irmão já de outras encarnações, né? O professor Vitor Hugo Teixeira, né? Que é geólogo, né? Que é um dos fundadores do ICEF. O ICEF tem 32 anos, né? E o professor Vitor Hugo, portanto, tem mais de 32 anos, né? Porque foi um dos fundadores do ICEF, juntamente comigo e outras pessoas. Bem, amigos, então vamos às questões iniciais para a gente ir dinamizando? Vamos lá. Se hoje navegamos no rio da vida, estaríamos totalmente sujeitos à corrente do destino? Se hoje nós navegamos no rio da vida, estaríamos totalmente sujeitos às correntes do destino? É uma indagação. Bem, se nós estamos navegando no rio da vida, nós estamos navegando com uma canoa. Canoa esta construída com nosso esforço. Canoa esta que tem a estrutura que nós plasmamos no decorrer das nossas existências. Nós temos um corpo biológico que reflete hoje a natureza do nosso corpo espiritual, ou corpo astral. Então, corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, perispírito, são todos sinônimos, é o corpo modelador do nosso corpo biológico. Hoje, nós estamos trafegando nesse rio da vida com essa canoa que somos nós mesmos, né? Que canoa essa é construída pela nossa própria história. Nós temos as nossas tendências, nossas fragilidades orgânicas, emocionais, mentais e tudo mais, que são a nossa característica. Assim também nossos créditos, nossas vocações, nossas habilidades, nossas qualidades, todas elas foram construídas numa longa trajetória nesse imenso rio da vida que nós estamos transitando. Nós estaríamos totalmente sujeitos às correntes do destino? Nós estamos sendo arrastados nessa canoa, nesse rio da vida, num automatismo? Não. A gente pode, para que essa canoa flua melhor, a gente pode jogar para fora dessa embarcação alguns pesos que atrapalham o fluxo, o navegar dessa canoa no rio da vida. Nós temos nessa bagagem muita coisa que nós podemos nos liberar. E é difícil. É difícil. Nós falamos isso por conhecimento teórico, filosófico, científico, espírita, mas todos nós, evidentemente eu também, temos essa dificuldade de largar fora dessa canoa os pesos que atrapalham essa navegar contínuo no rio da vida. Nós trazemos assim muito lastro, né, que pesa e que atrapalha o nosso navegar nessa corrente da vida. A natureza dessa canoa, então, ela é a nossa realidade.
nós nos referimos a todas as nossas estruturas mais profundas. Também, nós temos a oportunidade no Rio da Vida de pegarmos outras derivações. Né? Antes de chegarmos a esse rio principal, nós poderíamos ter optado por um afluente ou outro afluente, encurtando caminhos ou alongando caminhos, que muitas vezes nós buscamos de uma forma impensada. Todos nós. A cada momento a gente opta por um caminho, por outro caminho, e naturalmente optando por aquele afluente menor para chegar no rio maior, a gente fica sujeito temporariamente às correntes desse afluente que a gente optou. Mas o processo é dinâmico, a gente pode remar, a gente pode vencer as correntezas e fazer derivações. Há rochedos ocultos que podem fazer com que essa canoa seja destroçada, ou seja desviada ou danificada. E esses rochedos ocultos, por serem ocultos, eles são extremamente perigosos. Há que se ter a habilidade do conhecimento, a habilidade da sensibilidade, para poder perceber os rochedos ocultos. Os rochedos ocultos que podem danificar seriamente a nossa canoa. Tudo isso é algo que a gente vai gradativamente aumentando a percepção, a sensibilidade, o conhecimento, para que esse trafegar seja mais tranquilo. E nós sempre temos a opção de remar mais rapidamente, remar mais lentamente, saber fazer as paradas nos momentos adequados, fazer o desvio dos rochedos ocultos e tomar outros afluentes que vão desaguar no rio principal de uma forma mais adequada. Não, nós não estamos sujeitos a esse automatismo da corrente da vida no rio da vida. Nós somos seres que temos a capacidade de modificar o nosso destino. É claro que poder-se dizer que todo rio vai desaguar no mar da sabedoria, o mar do amor pleno. O destino de qualquer canoa no rio da vida é o mesmo, é o mar, é o oceano. Que oceano é esse? A felicidade e a sabedoria. Não há como fugir disso. Todos nós temos o nosso inconsciente puro gravado nas profundezas da nossa alma. Nós temos o toque divino. Nós viemos de um ser perfeito. Portanto, se viemos de um ser perfeito, o nosso destino é a perfeição. Então, a gente vai chegar nesse oceano. E isso é inexorável. Isso é inexorável. Agora, o jeito que a gente vai remar e os caminhos que a gente vai escolher que são muito diversificados. A única certeza que temos é o destino final. Né? Sobre esse aspecto aqui, essa analogia, alguém gostaria de fazer alguma indagação? Pois não, Sérgio? Isso me lembrou da filosofia taoísta. Sim. Que pregam muito que existe uma sabedoria maior conduzindo a gente para os caminhos que melhor vão evoluir a gente, né? Ou que vão evoluir a gente mais rápido. Vão levar a gente a certos aprendizados, certas circunstâncias que vão ensinar a gente de uma forma melhor. Ou seja, parar de ficar remando, eu quero isso, eu quero aquilo, loucamente, né? E guardar as forças para o momento certo, né? Para agir na hora que a circunstância chega, né? Ou seja, isso aí é basicamente deixar a correnteza te levar um pouco, né? O Espiritismo
Endossa esse posicionamento? Endossa isso? Olha, eu vejo o seguinte, Sérgio, que, como diz, existe dentro de nós, implantado, como se fosse um chip, né, no inconsciente puro, no Deus em nós, o destino final. Agora, o livre-arbítrio, embora seja relativo, a gente pode falar na sequência isso, né? Mas o livre-arbítrio é uma realidade. Não está na programação de ninguém assassinar outro. Não está na programação de ninguém abandonar um filho à fome, à miséria. Verdade? Não está na programação. Não está na programação de ninguém suicidar-se. Quer dizer, nem tudo que acontece é porque Deus ou a sabedoria cósmica universal disse que o caminho vai se fazer por si só. Existe uma força muito grande dentro de nós, toda uma proteção também em cada ser encarnado e desencarnado, com certeza há, mas a gente tem que estar atento para que o nosso livre-arbítrio não leve a tomar outros caminhos, outros rios, outros afluentes que vão se perder. E se tomar, procurar achar o caminho novamente, que pode ser outro agora, né? Com certeza. Quer dizer, em parte sim. Em parte sim. Né? Queres colocar alguma coisa? Ainda não? Vitor? Isso aí, Um pouquinho mais alto para poder gravar aqui. isso nos remete à reencarnação. Sim. Pegando a colônia do Vale do Suicida, né? Sim. Existe um departamento de reencarnação. E existem várias sessões dentro desse departamento. Desde uma análise completa do reencarnante, desde as habilidades, as virtudes, os defeitos, as tendências. Depois ele é encaminhado para uma sessão de programação, depois de planejamento do corpo físico, etc. Então, nisso aí tudo é feita uma programação. Agora, eu posso fazer uma programação de uma viagem, mas cheguei lá, o hotel não é aquilo que eu pensava que era. Ou cheguei lá, no meio do caminho achei outra coisa mais interessante. Então vão tendo, existe uma programação. E a maior parte das programações, o reencarnante participa. Às vezes ele é otimista demais e quer resolver tudo numa encarnação. Então os orientadores, olha, está querendo muita coisa em pouco tempo, né? Vamos esticar, vamos fazer em prestações menores. Outros, né? Não, está muito pesado, não vou chegar lá porque eu vou cair de novo. Então, divide isso aí bem, mas tu já está dividido, vamos dar uma... Então, é que o Ricardo está comentando, né? Existe uma programação, mas ela não é algo fechado. Eu posso, antes de chegar no hotel que eu programei, fazer uma parada. Eu posso, ao invés de pegar um avião, pegar um carro, pegar um cavalo e seguir muito lentamente. Eu sou dono da minha vontade, meu livre-arbítrio. Então daí, né, dentro do rio da vida, eu posso seguir uma correnteza ou me distrair na margem, lá ver um negócio interessante e dar uma paradinha. Muito interessante, mas eu estou levando mais tempo. Estou perdendo tempo para chegar no oceano. Ninguém
está me obrigando. Estou sendo aconselhado. Meus protetores estão dizendo, está se perdendo tempo, tá? Mas eu não dou ouvido. E daí? Serei responsabilizado. Isso remete já à próxima pergunta. Então vamos vê-la, ouvi-la. O destino já está traçado? Ouve-se muito essa expressão, né, que o destino já está traçado, etc. Eu costumo, quando coloco isso, responder da seguinte forma: não está traçado, ele está pontilhado ou tracejado. Linhas pontilhadas ou linhas tracejadas, você pode preenchê-las ou não. Quer dizer, existe uma programação, como o Victor Hugo colocou. Existe uma programação, uma proposta, um tracejamento, um pontilhar, que a gente pode preencher ou não. E pode preencher até uma parte e parar. Pode mudar a linha ou optar por uma outra linha. É claro que esse pontilhado, esse tracejado, ele vem muito forte. Então, não é por nada que eu estou reencarnado no Brasil, em Florianópolis, etc, 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 e sou médico, etc. Então, tem tudo um conjunto de questões atrás disso. Conjunto de questões. Um conjunto de programações que eu posso ter seguido parcialmente, ou mais do que parcialmente, posso ter preenchido uma boa parte dessa linha, ou não. Entende? Assim com todos, né? Então, existe um pontilhado, um tracejado, mas não é algo determinado assim totalmente. Ou seja, nós não somos fantoches, não somos marionetes do nosso destino. Existe um apoio forte, uma programação, mas eles dizem, agora é com você. Você estuda ou não? Você trabalha ou não? Você respeita ou não? Né? Você ama ou não? Enfim, são as nossas decisões constantes, diárias, que nós temos. Você reconcilia ou não? Né? Tem oportunidade de reconciliar-se, de superar, de vencer, né? As suas questões todas. Você vai ser colocado frente a frente às questões que você tem que superar. Evoluir, crescer, ampliar conhecimento, os valores ético-morais, as qualidades psicológicas, tudo mais. A gente tem a oportunidade, na medida da nossa possibilidade. Né? Então, não está traçado, mas está tracejado, está pontilhado. Isso seria uma forma assim de responder dentro do viés da pergunta, né? Algo? O conhecimento de que já existe algo pontilhado, programado, nos deixa mais disciplinados para que os desvios não aconteçam? Porque às vezes você pode passar sem perceber que as coisas, né, não tem nenhum conhecimento e levar a sua vida, como dizem, olha, eu vou levando a vida, né? Agora, o conhecimento de que há algo programado, pontilhado, e que há um mar a chegar, não nos deixa mais disciplinados, assim, para que os desvios, na hora que a gente vê, poxa, eu estou indo para um lado que realmente não é esse que deveria ser para os meus conhecimentos, né? E você volta a trilhar um caminho. Olha, é o seguinte, nós temos assim, usa-se muito o termo na doutrina espírita, o chamado véu do esquecimento. É um véu tênue que pode ser levantado em momentos que sejam necessários. Nós temos um véu do esquecimento. Em princípio, as pessoas não sabem se onde reencarnaram antes,
quem são as pessoas da sua família, ou seja, de modo geral, ninguém sabe. A grande maioria, esmagadora, não sabe nada. Então nós estamos na fase de homem terráqueo, do Homo sapiens, aqui terráqueo, numa condição que a gente tem tanta coisa emaranhada, que se nós tomarmos conhecimento de muita informação, a gente se perturba. Então, o que a gente pode ter as noções genéricas. Tem o mar do conhecimento, da sabedoria, da felicidade, você tem várias vidas, tem vidas anteriores, existe uma programação, ou seja, essas informações genéricas que o estudo do Espiritismo proporciona, realmente dão uma luz no nosso caminho. De fato, dão. Detalhes podem ser acessados quando dificuldades momentâneas do dia a dia nos perturbam demais. Então, por exemplo, a terapia de regressão a vidas passadas, que eu pessoalmente trabalho com isso, como profissional, tá? Elas deverão ser feitas quando há uma dificuldade que a pessoa tem. Uma dificuldade emocional importante, uma dificuldade de relacionamento importante, um problema físico importante e repetitivo. Tipo, tenho asma desde criança, tenho enxaqueca desde adolescente e tal. Então, é um processo de apoio, de compreensão, de liberação desse conteúdo, de orientação que a gente faz, é válido. Agora, simplesmente levantar tudo, a gente não suporta. Não é adequado. Então, a informação genérica, ela é fundamental, nos ajuda bastante. E as informações particulares, elas poderão nos ser úteis se bem orientadas. Não sei se faltou algum detalhe. Não é isso? Queres colocar alguma coisa? Até aqui? Não? Eu ia perguntar, mas meio que... Não faz mal. Acho que o senhor já respondeu um pouco. Quando você tem um desvio, você desvia o seu caminho profissional, por exemplo. No meu caso, eu fui professora, né, de criança, escola pública. A minha formação foi essa. E eu fiquei durante muitos anos trabalhando assim. Até o momento que, por vários motivos, eu parei com essa profissão, larguei, né? E fui para um outro caminho completamente diferente. E aí eu sempre me questionei se eu estava deixando de cumprir uma missão, ou cortando o meu destino, ou negando aquilo que me foi programado, entende o que eu estou querendo dizer? Ou aquilo já foi cumprido e eu tenho que fazer outra coisa. Essa era a grande, assim, sempre fiquei com essa sensação de que, meu Deus, será que eu abandonei o barco, sabe? Abandonei aquilo que me era... E atualmente você trabalha profissionalmente com... Agora eu estudo Direito. Estudo Direito, certo. Mas aí eu tomei outra... Primeiro eu fiquei cuidando dos filhos, né? Ser dona de casa e cuidar de mãe, um baita trabalho. E depois eu fui ser corretora de imóveis, quando eles cresceram. E ser corretora de imóveis me trouxe muita alegria. Sim. Mas eu sempre senti que eu não estava fazendo uma coisa assim como quando eu era professora. Parecia que era uma missão. Eu me sentia produzindo muito mais. Então eu sempre estou com essa sensação de que eu fugi do meu dever. É isso. Como que a gente pode aliviar isso? Ou, sei lá, resolver ou entender se sim ou não? É meio que isso. Queres falar? Pode falar. Bem, o seguinte. Não há uma resposta padrão, estanque, que é assim ou é assado, em função da diversidade do psiquismo de cada pessoa. Não se pode dizer que, por exemplo, um suicida, por ter se suicidado, vai acontecer exatamente aquilo com ele.
depende de fatores atenuantes, fatores agravantes, enfim, uma série de circunstâncias. Então, o maior tribunal, ele está dentro de nós mesmos, da nossa consciência. Então, a consciência da gente é que tem as respostas mais exatas. Falando genericamente, poder-se-ia dizer que o que a gente está fazendo, devemos fazê-lo com amor. Eu sei que você sabe disso, só estou raciocinando, né? Então, esses dias estávamos vendo TV e a pessoa fazendo uns alimentos, tal, onde a gente sentia o entusiasmo, a alegria, o carinho, que a pessoa manipulava aqueles ingredientes, etc. Então, estava fazendo aquilo com amor. A pessoa pode ser uma corretora de imóveis, mas fazer o trabalho com muita ética, com muita seriedade, com muita atenção, entende? E são necessários profissionais competentes, sérios, em todas as áreas do universo da vida, né? Como é bom a gente vai buscar um mecânico e ele nos atende com atenção, com educação, orientando, explicando, etc. A gente sai tão satisfeito. Né? Então, se você busca um professor, busca um médico, busca um artesão, busca um operário qualificado, etc., uma pessoa que nos ajuda em casa, nos serviços, como é bom ter uma diarista, sem querer comparar, mas assim diversificando, né? Como é bom ter uma diarista que trabalha com seriedade, com carinho, com respeito, com educação, com capricho. Como é bonito ver o trabalho dela bem feito, né? Então, o importante é que as mudanças que nós tenhamos feitos, elas realmente a gente possa fazê-las com todo carinho, com toda a atenção. Agora, a resposta final está dentro da nossa consciência, a gente vai verificar isso. E, de qualquer forma, é o seguinte, se a gente mudou muito o caminho, e se, eventualmente, a gente tivesse um compromisso importante naquilo, terão outras encarnações para poder dar sequência. Não é uma orientação, não, deixe sua profissão, que na próxima encarnação você vai fazer de novo. Não é essa a ideia, a gente quer passar para que está gravado, não é essa a ideia. Mas a gente lembra que a gente pode fazer recuos por circunstâncias diversas ao nosso redor, tomar um outro caminho, mas que esse outro caminho seja tomado com profunda seriedade, com profunda dedicação, com profundo amor. Tá? Então a gente pode resolver, pelo menos parcialmente, essa questão. Né? O trabalho, por exemplo, de mãe no lar, nossa, não tem coisa mais importante no planeta. Se observar o que o Emmanuel fala sobre isso no livro O Consolador, entende? Ele fala da importância do trabalho da mãe no lar, que é de fundamental importância para dar continuidade ao desenvolvimento desse espírito, dos filhos. Né? Então, tudo vai depender de qual a energia que se coloca no que se está fazendo. E as oportunidades retornam depois. Algum complemento? Sigamos? Com relação aos sofrimentos, nós devemos aceitá-los? Depende do sentido. Aceitá-los, sim e não. Não no sentido de um conformismo de estagnação. Sim no sentido de compreender que aquilo é transitório, que nós temos que vencer esse sofrimento, superar essa dor, superar essa dificuldade para o nosso progresso. Então, às vezes as pessoas colocam, não, eu estou sofrendo porque é meu karma, no sentido equivocado de karma, né? Eu tenho que passar por isso mesmo. Não, você tem que superar a dificuldade. Entende? Se você, agora é o seguinte,
sim, aceitar no outro sentido, de não se revoltar, né? No sentido de não se autoagredir, não agredir os outros, não gerar uma energia, um campo vibratório de reclamação, enfim, porque isso vai gerar problemas físicos, emocionais e todo mundo ao redor também, né? Então, se o indivíduo está vivendo numa pobreza grave, por exemplo, deve procurar se esforçar, trabalhar, e, se for possível, estudar e tudo mais, para sair da situação. Então, não deve aceitar a posição de estagnação. Se está doente, ele tem que lutar para superar a doença. Então, não aceitar nesse sentido, mas aceitar no sentido de não ter a revolta, porque isso só vai piorar a situação a curto, médio e longo prazo. Não sei se alguém gostaria de fazer algum adendo. Não? Eu só queria falar que eu escutei hoje uma frase que me chamou bastante atenção sobre isso. Ele disse assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aquilo eu achei muito, muito interessante, muito inteligente. Acho que tem muito a ver com o que o senhor falou. Exatamente, no sentido de que a dificuldade é inevitável, mas temos a opção de vencê-la, de lutar para vencer, ou para atenuar, se não for possível vencer, né? Pelo menos atenuá-la, né? Exatamente, porque há uma concepção de que alguém interpreta equivocadamente, por exemplo, está lá no Evangelho que a dor é o aguilhão que nos impulsiona à evolução. É o aguilhão, a agulha, né? É o aguilhão que nos impulsiona à evolução. Mas tem que entender o significado disso. Tem pessoas que entendem, não, então a dor é necessária. Não, a dor é uma anormalidade. O sofrimento é uma anormalidade. A normalidade que nós geramos circunstâncias, e agora estamos sujeitos a isso, né? Mas a gente tem que lutar para vencer, tem que tomar os analgésicos, né? Os analgésicos em todos os sentidos, né? Para poder saber superar a questão. A dor em si não leva à evolução. A dor é uma consequência de equívoco que faz a gente, fiz bobagem, e tentar superar isso, né? Adaptar-se à nova situação e superar e tal. Né? Vitor? Isso aí tem um aspecto que a gente ouve e vê, que é a autoflagelação. Aqueles que se flagelam e tal, se chicoteiam física ou psiquicamente. Tanto faz. Não, porque eu estou sentindo a dor para ver se eu melhoro. Ora, vá ajudar o outro, vá construir alguma coisa com aquele esforço que é que ele está construindo de proveitoso. Se autoflagelando. A mesma coisa, aquelas entidades que ficavam em mosteiros lá, reclusos, etc. Estavam orando. Mas, e daí? Tem um convívio com uma população. Será que o comportamento vai ser de ajuda aos outros, etc., ou lá ele vai ter outro comportamento? Então, se reflete muito nisso aí. E aí vem, a dor faz a gente crescer e tal. Então ele começa a se flagelar, porque ainda, muito pelo contrário. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Bem, sigamos. Qual a visão espírita sobre o determinismo? Há um fatalismo na nossa vida? Olha, eu vou me reportar como outra vez eu já citei aqui, ao Pitágoras. Na pergunta 222 do Livro dos Espíritos, a resposta começa com Pitágoras na resposta. Mas então deixe-me ver o seguinte. Todo mundo conhece o triângulo retângulo
Pitágoras, que diz que se nós construirmos um quadrado, aqui, e construímos um quadrado aqui, né, e aqui, a área desses quadrados obedece a uma lei matemática, né, que diz o seguinte: então se isso aqui mede 3, qualquer coisa, quilômetros, centímetros, seja o que for, se isso aqui mede 4, isso automaticamente vai medir 5. Então, o teorema de Pitágoras diz, né, isso aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo reto aqui, né? Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é essa linha aqui, né? Então, 5 ao quadrado, né? O quadrado que se forma aqui, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, aqui 5 vezes 5 dá 25, né? 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, 4 vezes 4 dá 16, né? Esse é o famoso teorema de Pitágoras. O que é que tem a ver com determinismo, destino e etc? Vamos chegar lá. Bem, então é o seguinte: quando um aluno do Pitágoras indagou a ele, mestre, podes nos dizer alguma coisa sobre o destino, o determinismo e a lei dos deuses? Porque os antigos matemáticos eles eram também filósofos, né? Hoje em dia, o indivíduo é especialista da câmara anterior do olho, outro é especialista da câmara posterior do olho. É muito bom para os olhos da gente, nada contra. Mas antigamente, hoje em dia o ortopedista é especialista no joelho, o outro na tornozelo, etc. Né? Muito bom para o tornozelo da gente, claro. Nada contra. Porém, antigamente, existiam mais médicos generalistas, mais médicos de família, e os antigos filósofos também eram matemáticos e tinham outros conhecimentos. Então, os pitagóricos, seguidores de Pitágoras, os pitagóricos, eles aprendiam filosofia com Pitágoras, aprendiam matemática e outras coisas. Então, os pitagóricos depois deram origem aos neopitagóricos. Né? Então, tanto no pitagorismo quanto no neopitagorismo, eles estudavam muito filosofia além de matemática. Quando um aluno perguntou: mestre, o que podes nos dizer sobre o destino, o determinismo e a lei dos deuses? Pitágoras disse mais ou menos o seguinte: o destino é tal qual a hipotenusa do triângulo retângulo, onde o quadrado da hipotenusa, a área dele é a soma dos quadrados dos catetos. Onde, nesse cateto menor aqui, tem a lei dos deuses. Aí seria minúsculo, né? Lei dos deuses. E nesse cateto maior aqui tem o livre-arbítrio, que ele chamou de livre disposição das vontades. Aí o aluno perguntou para ele: mas mestre, colocastes a lei dos deuses no cateto menor e a livre disposição das nossas vontades num cateto maior? Ao que ele respondeu: sim, porque a lei dos deuses ela é imutável, é perene, é eterna e não muda. Então ela tem um peso significativo no seu destino. Ou seja, o que você faz, você automaticamente está mergulhado nessa lei e as consequências virão. Mas os teus atos
para nós, o nosso livre-arbítrio, tem um peso muito maior no destino do que a lei dos deuses, ou a lei de Deus, ou a lei da natureza. Quer dizer, não é Deus que faz eu ter um problema de saúde. Não é Deus, sou eu mesmo que fiz, mergulhado na lei. Eu tenho esse problema ou por descuido, ou por uma série de fatores, ou porque o meu corpo é fragilizado pela minha história das encarnações anteriores, onde o modelo organizador biológico trouxe isso. Então, o nosso livre-arbítrio tem um peso maior do que a própria lei de Deus no nosso destino. Essa lei dos deuses aqui é o determinismo. Isso aqui é o livre-arbítrio. O meu pai costumava dizer, uma vez eu perguntei para ele sobre o livre-arbítrio, ele disse, olha, o livre-arbítrio a gente tem, mas é que nem de um peixinho no aquário. Ele pode decidir se vai para cima, para baixo, se nada, se não nada, mas ele está no aquário. Há uma limitação. Então. Quer dizer, eu estou encarnado no planeta Terra, posso estar sonhando com Júpiter, mas eu estou na Terra. Então, meu aquário é esse. Posso pegar um avião e ir para a Itália, mas eu estou morando em Florianópolis. Eventualmente, posso ir para a Itália. Talvez até possa me mudar para lá. Mas o meu aquário é esse. Família, o trabalho, isso e aquilo. Então, o determinismo existe. Agora, esse determinismo aqui é a lei de Deus, mas nós, pelas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, ou seja, nosso livre-arbítrio, a gente colheu nessa lei o nosso destino. Então, isso 450 e poucos anos antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos aproximadamente, Pitágoras já raciocinava assim. Pô, imagina quem é um espírito como esse, né, de Pitágoras, né? Imagina só. Hoje a gente olha isso e acha fantástico, né? Então, seria isso aí. Então, assim funcionaria assim o determinismo. Sigamos. Bom, vocês algo a comentar? Só talvez ressaltar que para os espíritos inferiores o determinismo é muito mais expressivo do que nos espíritos superiores. Porque há uma responsabilidade do espírito superior no uso do livre-arbítrio. E um espírito inferior, não. Então ele agride a lei de Deus e vai sofrer essa desarmonização, esse enfrentamento das condições naturais da natureza vão ter consequências. Então, se ele não tem a capacidade, se ele não tem a tendência do uso adequado do livre-arbítrio, o determinismo começa a crescer. Porque senão ele continuaria eternamente no uso abusivo do livre-arbítrio e nunca teria chance de responsabilidade de crescer. Olha, um espírito superior, provavelmente a história dele é mais ou menos assim, né? Aqui está o livre-arbítrio dele e aqui está o determinismo. E isso aqui continua sendo um triângulo retângulo, né? Só que, veja só que o seu destino está muito mais dependente do seu livre-arbítrio, enquanto que há outros indivíduos, né, que tem um triângulo retângulo assim, não é isso? Assim, daqui é o reto, né? Então esse aqui é o livre-arbítrio, esse aqui é o determinismo, né?
Então, os aquários variam de tamanho, né? Aquários pequenininhos e aquários gigantescos, né? Muito bem. Bom, Olha, como professora de criancinha, se fosse para criança que estivesse dando aula, parabéns. Melhor explicação do Lanto. que bom, fico feliz. Os espíritos superiores conhecem o seu destino? Os espíritos superiores conhecem o seu destino. Sim, conhecem cada vez mais conforme a superioridade que eles estão alcançando. Né? Nós temos uma ideia aproximada do nosso, já sabemos inclusive qual é o final, o oceano lá da sabedoria e da felicidade. Agora, evidentemente que um espírito muito denso, muito ignorante, muito embrutecido, ele só tem o aproveitar a sua vida aqui, como diz entre aspas, né? Comer, beber, passear, etc. Né? Para ele está ótimo. Né? Então, ele não tem uma ideia maior do seu crescimento espiritual, da sua superação e tudo mais, dos valores. Né? À medida que o espírito vai crescendo na escala ou na escada evolutiva, galgando novos degraus da escada evolutiva, ele vai tendo uma visão cada vez maior do seu futuro, e aquele planejamento que o Victor Hugo mencionou, ele vai ter uma participação maior. Talvez só, em vez de dizer o destino, o espírito superior tem um maior conhecimento de sua missão. Porque esses espíritos superiores eles encarnam um lugar e tem a responsabilidade de fazer isso, fazer aquilo. Já tem uma missão para cumprir. Então, neles o destino quase que é uma missão. E se for missão, eles têm um grande conhecimento. Exato. Bem lembrado também. Júpiter. Fica a lembrança, quem quiser olhar um pouquinho sobre a vida em Júpiter, o Livro dos Espíritos, pergunta 188, 188, né? Tem um comentário de Kardec muito interessante. Vamos adiante. Existe destino planetário? E se existe, qual seria o do planeta Terra? Estamos vivendo, né? Isso. Quer te falar um pouquinho sobre isso? Eu até... Dá de gravar bem o que eu estou falando aí? Tem um livro que até eu estou relendo, lembrei de ti, e depois que eu reli, Exilados por Amor, que conta a história de um casal do orbe de Capelas, capelinos, e o exílio dele para a Terra? Para a Terra. E o interessante é que a esposa, por amor, acompanhou a ele nesse exílio da Terra. E transcorre uma coisa assim e tal. O que eu estou querendo caracterizar com isso? É muito divulgado no meio espírito os exilados de Capela. Em Capela teria atingido um estágio que nós estamos atravessando. Ou seja, era um planeta, aquele orbe de expiação e prova, e estava passando para um estágio de regeneração. É o que está acontecendo conosco aqui na Terra. Então, lá tem relatos dos acontecimentos, do transporte dos exilados e as primeiras reencarnações aqui na Terra, consequentemente, desse espírito que não se adaptava mais lá. Então, nós estamos vendo na Terra, estamos vivendo acontecimentos que são
traumáticos. Isso estaria sendo dada a oportunidade para aqueles espíritos que perseveram no mal, de arrependimento, que seria a palavra lógica, de se arrependerem daquilo que estão fazendo. Então, até nos exilados em Capela, conta algumas histórias, e alguém que errou tal local e se mostrou arrependido, não foi exilado, ficou lá. Então, arrependimento é na palavra. É não confundir com culpa. Né? Não confundir com culpa. Né? Arrependimento é aquela sensação de que equivocou-se e faz um trabalho para superar aquela dificuldade. Então ele serve para... Não é da boca para fora. Né? Exatamente. Nem é só ficar remoendo a culpa também. Então, bem, sim. Só para... é um livro que eu acho, até que eu estou revendo, extremamente interessante, e para a gente ter uma ideia do que vai estar acontecendo no planeta Terra. Né? O destino, como foi colocado muito bem, é melhoria da flora, melhoria da fauna, melhoria do corpo humano, melhoria em todos os sentidos, a curto prazo não, a médio e longo prazo. Já estão acontecendo as modificações. Né? Nós estamos, apesar de uma série de equívocos de todo mundo, né? Hoje nós temos 200 e poucos países, não há nenhum país em guerra contra outro país. Mas isso... Não, claro, há problemas, todo mundo sabe que são muitos problemas, mas não há guerra. Antigamente não existia isso. Estavam sempre muitos países em guerra, tomando, escravizando os outros, etc. Né? Não há nenhum país em guerra. Nunca houve tantas ONGs com milhares e milhares de pessoas se oferecendo como voluntário para ajudar isso, aquilo, seres humanos, meio ambiente, animais, enfim. Há modificações importantes acontecendo, que são só noticiados os problemas. E pelos noticiários dos problemas dá a impressão que está tudo piorando. Né? Não está. Então, amigos, são essas questões principais que teremos para hoje. Né? Vamos agradecer a presença dos internautas aí. Né? Um grande abraço fraterno a eles e que tenham uma noite tranquila, amorosa, útil, né? E que possam, quando forem dormir, se desdobrarem, ir para lugares maravilhosos e continuarem as suas experiências. Muito boa noite a todos e obrigado.